Bem-vindos ao seminário do Grupo 3, com o tema Energia, Calor e Entropia. Componentes do Grupo 3: Wanderson Henrique, João da Cruz, João Alfredo. Nosso roteiro: o calor, as leis da termodinâmica, probabilidade. Introdução. O calor é um termo associado à transferência de energia térmica de um sistema a outro ou entre partes de um mesmo sistema, exclusivamente em virtude da diferença de temperatura entre eles. Designa também a quantidade de energia térmica transferida em tal processo. Como tudo começou, a teoria do flogisto. Fundamentos da teoria. Em 1697, o médico e químico alemão Georg Ernst Stahl propôs a teoria do flogístico, do grego queimado. A combustão é o resultado da liberação de um elemento hipotético chamado flogístico. Toda substância combustível era feita de uma combinação de flogisto e do resíduo que é deixado após o processo de combustão. Argumentos a favor dessa teoria. A perda de massa observada, quando os combustíveis queimam, ocorre porque eles perdem flogisto. O fogo extingue-se em ambiente fechado porque ele restaura o ar, satura o ar de flogisto. Toda substância combustível era feita de uma combinação de flogisto e do resíduo que é deixado após o processo de combustão. Os animais morrem sufocados em ambientes pequenos e fechados porque o ar fica saturado de flogisto. Alguns metais oxidados voltam ao estado metálico quando aquecidos com carvão, porque o flogisto do carvão restaura o flogisto do metal. Argumentos contra a teoria. Alguns metais aumentam sua massa quando oxidados. Portanto, para salvar a teoria, o flogisto também poderia ter massa negativa. Foi descoberto que o mercúrio pode ir do estado oxidado ao estado metálico por simples aquecimento. Portanto, para salvar a teoria, o flogisto também poderia ter massa nula. Teoria do calórico. O criador da teoria. No final do século XVIII, Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna e mais conhecido pela sua lei da conservação da massa, derrubou a teoria do flogístico. Ele estudou o ganho ou perda de massa quando diversas substâncias sofriam reação de oxidação ou redução e mostrou que o elemento oxigênio, naquela época recentemente descoberto, estava sempre presente. A combustão é um processo químico em que o oxigênio combina-se com outros elementos. Escreveu Lavoisier, abre aspas, devemos aceitar como um axioma incontestável que em todas as operações da arte e da natureza nada é criado. A quantidade idêntica de matéria existe antes e depois do experimento. Esse princípio é fundamental na arte da experimentação em química. Fecha aspas. Em qualquer reação química, a soma das massas dos reagentes deve ser igual à soma das massas dos produtos. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. O que é a teoria do calórico? Criada por Lavoisier na década de 1770, calórico é uma substância invisível que pode penetrar em qualquer corpo. Calórico, como o flogisto, também conhecido, foi também concebido como uma substância que fluiria de um corpo mais quente para um corpo mais frio, aquecendo-o. Foi a teoria sobre a natureza do calor mais aceita até meados do século XIX. Argumentos a favor dessa teoria. O calórico era atraído pelos átomos das substâncias, mas era autorrepelente.
Formava-se uma nuvem de calórico, ou forma-se uma nuvem de calórico, em torno de cada átomo, e estas nuvens se repelem entre si, evitando assim que átomos se aproximem demais. A temperatura depende da densidade de calórico na superfície do corpo. Para aumentar a temperatura, fornece-se calórico ao corpo. Isto aumenta não só o calórico na superfície, mas também a repulsão entre os átomos, fazendo com que o corpo aumente de volume. O fim da teoria do calórico. O Conde Humford. A ideia de que o calor era um tipo de movimento interno de um corpo material e não uma substância ocorreu a Benjamin Thompson, em 1798. Embora nascido nos Estados Unidos, apoiava a coroa britânica. Em 1775, se tornou espião para os ingleses. Ele se tornou ministro da guerra na Baviera, onde recebeu o título de Conde Humford, pela reorganização do exército alemão. Como engenheiro militar e diretor do arsenal britânico, um de seus deveres era supervisionar a boca dos canhões. Ao observar a perfuração de canos de canhões numa fábrica de armas em Munique, percebeu que enormes quantidades de calor eram geradas por atrito entre os torneadores e o metal. Depois era necessário mergulhar a peça em um tanque com água, a qual aquecia a ponto de ferver. Este comportamento não podia ser explicado pela teoria do calórico, porque se o calor fosse um fluido, o mesmo seria consumido muito depressa. Mas o calor gerado pelo atrito continuava a ser liberado enquanto os canos estavam sendo perfurados. Na década de 1790, Humford concluiu que o calor devia ser uma forma de movimento. Escreveu ele, abre aspas, qualquer coisa que um corpo isolado ou sistema de corpos pode fornecer continuamente, sem limitação, não pode ser uma substância material. E me parece extremamente difícil, se não impossível, imaginar qualquer coisa capaz de ser excitada e transferida do modo como o calor foi excitado e transferido nesses experimentos, senão como uma forma de movimento. Fecha aspas. Esta foi a primeira vez em que o calor foi associado como tendo origem a partir de um movimento. A observação de Humford da proporcionalidade entre o calor gerado e o trabalho realizado está na base da termodinâmica. Máquinas térmicas. Daniel Bernoulli. Supondo que os gases consistem em inúmeras moléculas em rápido movimento aleatório, Bernoulli mostrou que, à medida que a densidade do gás aumentava, o número de colisões das moléculas com as paredes do vaso também aumentava, explicando o aumento da pressão. O aumento da pressão é causado pela diminuição do volume para o movimento das moléculas. Carnot, engenheiro militar francês, em 1824 introduziu o conceito de ciclo de máquinas térmicas e o princípio da reversibilidade. O trabalho de Carnot gira em torno das limitações na quantidade máxima de trabalho que pode ser obtida a partir de uma máquina a vapor operando entre duas fontes térmicas como sua força motriz. O aumento da pressão é causado pela diminuição do volume disponível para o movimento das moléculas. Escreveu ele, abre aspas, para aumentarmos a eficiência da máquina a vapor, devemos aumentar a diferença de temperatura entre a fonte de calor e seu recipiente, assim como aumentamos a altura onde a água cai para melhorarmos a eficiência do moinho. Fecha aspas. O único trabalho publicado de Carnot
reflexões sobre a potência motriz do fogo e máquinas próprias para aumentar essa potência. A publicação foi ignorada até 1834, quando Clapeyron a ressuscitou e estendeu os resultados de Carnot. Somente na década de 1850, o trabalho de Carnot foi definitivamente reconhecido. Joule. Em 1840, o físico francês James Prescott Joule mostrou de maneira conclusiva que o trabalho podia gerar calor e determinou seu equivalente mecânico. Em 1834, em uma outra experiência, calculou a relação numérica entre uma dada quantidade de eletricidade e a quantidade de calor por ela produzida. Em 1845, propôs uma teoria de conservação da energia, mas ninguém acreditava que ele estivesse certo. Somente quando William Thomson, que se tornou mais tarde Lord Kelvin, reconheceu a importância do trabalho de Joule é que a ideia de conservação passou a ser aceita. Helmholtz. Em 1847, publicou um trabalho intitulado Sobre a conservação da força, no qual afirmou que a conservação da força era um princípio universal da natureza. A origem dessa teoria se deve ao seu interesse pela fisiologia e, em particular, com o problema do calor animal. Escreveu que a força viva, energia cinética, e a força tensorial, energia potencial, de sistemas dinâmicos podiam ser convertidas em calor segundo relações definidas. Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa apresentação com as leis da termodinâmica. 6.1, primeira lei da termodinâmica. A conservação de energia, também conhecida como a primeira lei da termodinâmica, chamada por Thomson em 1854, referindo ao estado do movimento do calor, não indicando a quantidade de energia fornecida ou retirada de um sistema. Do ponto de vista prático, a energia é a capacidade de realizar trabalho, não podendo ser criada nem destruída, mas sim transformada em outra. Este princípio básico da física é exato, estabelecendo que existe uma grandeza abstrata chamada de energia, permanecendo válido até hoje. Trabalho de Carnot. Continuando o trabalho, Clausius removeu as contradições nas ideias de Carnot e lançou as bases matemáticas da termodinâmica, com o princípio da conservação de energia já estabelecido, concluindo que uma máquina a vapor era um mecanismo capaz de absorver calor de um reservatório quente e converter parte dele em trabalho, lançando em um reservatório frio, aceitando a ideia de Carnot de que toda máquina térmica deve descartar uma quantidade finita de calor, que eu chamou de segunda lei da termodinâmica. Em 1851, Thomson, através de uma análise do ciclo de Carnot, mostrou que existia na natureza uma temperatura mínima que não podia ser ultrapassada, encontrando o valor de menos 273 graus Celsius, sendo essa temperatura em que todas as moléculas de um corpo estavam em repouso, chamada de zero absoluto, passando a temperatura a ser representada em grau Kelvin, publicado seu resultado em 1854. Em 1855, ele colocou o nome e a razão entre a quantidade de calor e a temperatura de transformação, representada por S igual Q sobre T. S representa o sistema, Q quantidade de calor, T temperatura. 6.2, segunda lei da termodinâmica, o calor flui naturalmente de um reservatório quente para um reservatório frio e nunca o contrário. Aí tem um exemplozinho aí, do quente para o frio acontece e do frio para o quente não.
considerada por alguns físicos como o princípio mais poderoso e geral da ciência aplicável a um sistema isolado e com um número grande de partículas, sendo que a Terra não é um sistema isolado, pois recebe energia do Sol. Por essa razão, muitas vezes surge ordem a partir da desordem. Corpo humano absorve energia na forma de baixa entropia, exemplo, alimento e oxigênio, e elimina na forma de alta entropia, exemplo, calor, gás carbônico e excrementos. A geladeira retira calor de uma fonte fria no seu interior e lança em uma fonte quente, não ocorrendo espontaneamente, precisando de um motor para que o fenômeno aconteça. O calor rejeitado na parte de fora é maior do que retirado dentro dela, pois o motor transforma energia elétrica em energia mecânica, que por sua vez transforma em calor. 6.3 Terceira lei da termodinâmica. O químico alemão Walter Nernst, em 1906, formulou a terceira lei da termodinâmica, que afirma que a entropia de um sistema no zero absoluto é uma constante universal, representando a entropia de um sistema no zero absoluto. As leis da termodinâmica relacionam as equações das grandezas macroscópicas, a exemplo, pressão, volume e temperatura, umas com a outra. No século XVI, o matemático e inventor italiano Gerolamo Cardano, conhecido pela invenção da junta Cardano usada em veículos automotores, e seu método de resolução da equação cúbica e quântica, escreveu o livro do jogo aleatório, onde lançou os fundamentos da teoria matemática de probabilidade e o primeiro a usar a raiz quadrada de números negativos. O conceito de probabilidade é muito útil quando usado em sistema formado por número muito grande de partículas ou elemento, que é a possibilidade mais acentuada da realização de um acontecimento entre números possíveis, sendo a probabilidade expressa P igual a N sobre N maiúsculo. P, probabilidade, N minúsculo, número de casos favoráveis, N maiúsculo, número de casos possíveis. 7.2, tem um exemplozinho aí. Quando jogamos um dado, existe 6 casos possíveis. Se o evento esperado for a saída do número 3, temos apenas um caso favorável, que representa a probabilidade igual a 1 sobre 6. Se o evento esperado for um número par, temos 3 casos favoráveis. 2, o 4 e o 6 são números pares. Então, P igual a 3 sobre 6, dividindo 3 por 3 e 6 por 3, vai dar 1 sobre 2, que é o resultado aí. Bom, pessoal, boa tarde. É o aluno João Alfredo que vos fala. E dando continuidade aí ao nosso grupo, nosso trabalho aí, eu continuo aqui com a parte concernente à física estatística, ok? Então, o conceito aí, a física estatística é uma ciência que surge para explicar o mundo macroscópico através de propriedades microscópicas. Pessoal, isso é porque a mecânica newtoniana ela é impossível de ser aplicada a estudos relativos à termodinâmica quando se trata de partículas microscópicas ou de um sistema de gás, por exemplo,
Isso porque é inviável, ou impossível, na verdade, de se calcular aí o movimento de partícula uma a uma, certo? Você sair calculando o movimento um a um de cada partícula, você teria aí que encontrar 3 coordenadas possíveis para cada velocidade de cada partícula, entendeu? Então, é humanamente impossível que seja aplicada a mecânica newtoniana aí. Então, a física estatística, ela surge para trazer uma ideia probabilística, entendeu? De um sistema como um todo, você tem aí uma média, uma ideia probabilística do sistema, ok? Então, procura chegar a conclusões a partir de parâmetros probabilísticos e é descrita apenas com 3 grandezas: pressão, volume e temperatura. Como são grandezas aí escalares, você não vai calcular a pressão, o volume e a temperatura dependendo das coordenadas das partículas, ok? Então, aí é um exemplo ilustrativo citado no livro do próprio autor, do Pires, né? Você tem aí um recipiente com um número total de partículas N, em que em cada lado aí da divisão do recipiente você tem um número de partículas Nzinho do lado esquerdo e Mzinho do lado direito. Okay? Quanto menor o espaço analisado no recipiente, mais provável é a diferença entre N e M. Isso é o chamado desvio ou a flutuação de densidade do gás. A energia do sistema, a energia cinética do sistema é praticamente uniforme, ou seja, você tem aí uma energia média de todo o sistema. Okay? Então, a conclusão de Boltzmann. Boltzmann considerava a ideia de que a entropia é uma unidade aditiva. Então, a entropia ela se somava ao sistema. Okay? Então, ele estendeu essa consideração para as moléculas que constituem o gás e tentou relacionar aí uma quantidade aditiva com uma multiplicativa. Porque a física estatística, como ela é uma teoria probabilística, e as teorias probabilísticas são multiplicativas, então houve aí de certa forma um impasse, né? Mas ele chegou à conclusão, fazendo uso aí do logaritmo, de que a entropia é igual a K vezes o logaritmo da energia. E aí um detalhe, essa constante aí de proporcionalidade K, que é conhecida como a constante de Boltzmann, foi introduzida por Planck anos depois. Então, apesar dessa equação aí estar gravada no túmulo de Boltzmann, não foi ele que, de certa forma, chegou à conclusão dessa equação, certo? Ele chegou à conclusão de que dava para relacionar uma quantidade aditiva com uma multiplicativa, usando o logaritmo da energia, relacionando a entropia com o logaritmo da energia. Mas ele não chegou a descrever a fórmula, a equação, como é gravada lá na lápide do seu túmulo. Então, aí nós temos a irreversibilidade do processo. Quando a divisória em A é removida subitamente, você tem aí as 3 figuras ao lado, ok? Então, na primeira figura, você tem uma divisão aí em que você só tem partículas do lado esquerdo e não tem partículas do lado direito. Quando você remove aí essa parede, digamos assim, essa divisória, a tendência é que essas partículas elas passem a se mover para o lado direito, tomando o recipiente como um todo, ok? Então, depois de muito tempo, temos as partículas aí estarão distribuídas na caixa, como na terceira figura aí embaixo. Okay? E aí, esse processo é tido como um processo irreversível. Isso porque provavelmente jamais experimentalmente vai se ver o contrário, ok? Você não vai pegar um recipiente aí e ver as partículas migrarem apenas para um espaço e deixar o outro espaço vazio. E aí o autor até compara essa questão da irreversibilidade com um experimento simples de uma gota de tinta caindo em um copo d'água, certo? A tendência natural é que toda a tinta ela se distribua uniformemente pela água, certo? Mas o contrário você jamais veria, que é toda a tinta se reunir de volta em um só ponto. Isso aí seria a irreversibilidade do processo, ok? Mas aí Poincaré, o físico francês Henri Poincaré, ele
mostra que, por menor que seja essa probabilidade, qualquer sistema mecânico deverá voltar ao seu estado inicial. E aí é uma questão de esperar o tempo, não é isso? Que ele chama isso aí de tempo de recorrência. Uma hora, em qualquer momento que seja, esse processo ele pode sim ser revertido. Ok? E aí ele diz que esse tempo aí ele chama de tempo de recorrência. Então, de fato, como a física estatística ela é uma teoria probabilística, então, por menor que seja, vai existir a probabilidade de que todas as partículas, no caso aí da gota de tinta, por exemplo, elas se reúnam de volta em um só ponto. Okay? Experimentalmente, talvez certamente nunca vai se ver isso, não é? Mas do ponto de vista probabilístico, sim, por menor que seja, há uma possibilidade sim de que esse processo, qualquer processo que seja revertido. E aí é explicado pelo teorema de Poincaré. Para sistemas macroscópicos, o tempo de recorrência é muito grande. Então, quanto maior for o sistema, maior é o tempo de recorrência. E isso já nos leva a pensar até de uma forma filosófica sobre a questão do universo, okay? Como veremos ainda. Então, a seta do tempo, a entropia confere ao tempo uma distinção entre passado e futuro. Por mais filosófico ou subjetivo que pareça, mas sim, a entropia ela pode ser assimilada a uma decorrência do tempo, porque o grau de desordem ela aumenta à medida que o tempo passa. Então, nós podemos chamar ou distinguir o futuro do passado através do grau de desordem de um determinado sistema ou até de um universo como um todo, ok? Como dizem no segundo tópico aí, desordem aponta para o futuro. Então, as leis do movimento que governam o movimento molecular são simétricos em relação à inversão do tempo. E aí a gente chega no movimento browniano, um movimento estudado pelo botânico Robert Brown, botânico inglês, por volta de 1827, okay? Salvo engano aqui, mas acredito que seja isso. O movimento aleatório de partículas, o movimento browniano é um movimento aleatório de partículas suspensas em um fluido. Okay? Ele viola, sob o aspecto microscópico, a segunda lei da termodinâmica. Isso porque o botânico Robert Brown ele observou um comportamento diferente, um comportamento peculiar, um comportamento de tipo de zigue-zague de pólens suspensos em um fluido. Isso ele observou microscopicamente. Então ocorria transformação de calor em energia mecânica. Isso porque se os corpos estavam se movendo, então alguma energia, e se movendo de uma forma bem peculiar, como eu falei aí, então quer dizer que o calor ele estava sendo revertido em energia mecânica. A energia térmica do sistema estava de alguma forma servindo, vamos dizer assim, para transformar em movimento, né? O movimento dos fluidos, das partículas, ou seja, transformação de energia térmica em energia mecânica. E aí Einstein fornece uma explicação plausível para tal fenômeno. Que já em 1905 isso Einstein elabora um artigo sobre o movimento browniano, ok? E a entropia e o universo. A direção positiva no tempo está associada ao aumento da entropia, como foi citado antes, né? A questão da seta do tempo. Boltzmann deduz que uma grandeza em função da velocidade diminui com o tempo ou permanece constante. E aí chega-se à conclusão do que seria a morte térmica do universo como uma consequência ao teorema de Poincaré. Isso porque se o processo de fato pode ser reversível, então nós podemos sim associar o passado a um grau de desordem menor e ao futuro um grau de desordem maior. Então, se o tempo de fato continua passando, é porque o grau de desordem cada vez mais está aumentando. E se o grau de desordem, ou seja, a entropia está aumentando, nós temos um aumento aí significativo e temporal da temperatura, ok? Então, consequentemente, você teria um aumento da temperatura do universo como um todo. Se você analisar o universo como um sistema, né?
e nós teríamos aí o que é chamado aí de a morte térmica do universo, ok? Pessoal, espero que tenham gostado do nosso trabalho, da nossa explicação, e obrigado a todos pela atenção.